Mas o modelinho, ó, o modelo que a gente vai estar apresentando hoje é esse aqui, tá certo? Isso aqui, para vocês terem uma ideia mais ou menos do que é, isso aqui é um dispositivo que ele levanta tubulações, para suspensão de tubulações, tá certo? Tubos de concreto. Imagine tubos pesados, tubos bem grandes. Então, o pessoal usa, não sei se vocês já viram isso aqui, o pessoal usa uma espécie de um trator, ou uma máquina para puxar isso aqui e a gente poder puxar esse tubo. E eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer a análise exatamente dessa pecinha aqui central para saber se ela está apta a suportar os carregamentos envolvidos nessa operação. Tá certo? Bom, pessoal, 1 hora e 5 minutos aqui. Eu vou começar, tá certo? O pessoal que não puder acompanhar agora, a gente vai disponibilizar esse vídeo depois, tá bom? Eu queria, antes de qualquer coisa, dar algumas notícias, algumas informações para vocês, que é o seguinte. A gente, inclusive, vai estar fazendo curso agora de SolidWorks Essentials. É um curso bem completo, bem interessante. Começa nesse domingo, dia 30 de julho, tá bom? Qualquer informação, podem conferir aí embaixo na descrição, na descrição do vídeo, tem as nossas redes sociais, que vocês podem estar recebendo mais informações, tá bom? Entrem em contato com a gente se tiverem dúvidas, se quiserem saber mais, se quiserem mais informações. Muito bem, vamos lá. Então, pessoal, voltando aqui, esse equipamento, isso aqui é um dispositivo, como eu falei, um dispositivo para suspender tubos de concreto, tá bom? São tubos pesados, tubos grandes, robustos. E esse dispositivo aqui que nós estamos projetando, ele deve ser adequado para suportar esse carregamento de tração, né, que a gente vai ter aí, referente ao peso desse tubo, tá certo? E o ponto de fixação lá em cima da corrente que vai estar presa a nossa máquina de tração aí, tá bom? E como é que a gente pode fazer esse tipo de análise? Bom, uma das formas de fazer é simplesmente partir já para o SolidWorks Simulation, tá bom? Partir para a nossa análise estática e fazer as considerações de restrições, carregamentos e materiais, tá certo? Só que, como é que a gente vai fazer aqui? Eu vou mostrar para vocês uma forma um pouco diferente de fazer, que é uma forma bem interessante, tá bom? Que vai ajudar vocês a ganharem tempo, principalmente quando a gente estiver tratando de dispositivos e mecanismos como esse, entendeu? Que tiverem uma cinética, uma dinâmica envolvida aí, tá certo? Para a gente ter uma representação mais realista do carregamento que vai estar acontecendo exatamente no momento do movimento, da operação, tá ok? Esse aqui é o modelo, vocês podem ver aqui uma montagem que está aqui na nossa área de gráficos, tá certo? Isso aqui, ó, muito importante que vocês, no momento da montagem, obviamente, façam as considerações corretas aqui dos posicionamentos, exatamente de como mais ou menos ele deve estar se comportando, onde é que ele tem grau de liberdade para se movimentar, tá certo? Eu deixei aqui, ó, com esse grau para que ele possa exatamente subir e descer. Percebam uma coisa interessante aqui, eu vou descer isso aqui um pouquinho, ó. Essa peça, da forma como ela está, ela teria uma interferência aqui, estão vendo? E o que é que a gente vai fazer? Na hora de a gente fazer a nossa análise no Motion, a gente vai representar essa interferência. A gente quer que o programa detecte essa interferência entre as peças, tá bom? Para que o mecanismo possa ser simulado como se ele estivesse realmente em operação. Tá ok? Então, primeiros comentários que eu gostaria de fazer aqui é relativo à montagem. Muita atenção no momento de fazer os posicionamentos, tá bom? Vamos tentar fazer o mais realista possível dentro do que é viável. A relação aí entre os nossos componentes, tá certo? E aí, ó, o que é que a gente vai fazer? Nós precisamos, para partir para esse tipo de análise, a gente precisa que duas ferramentas básicas aqui, duas ferramentas do SolidWorks, estejam ativadas nesse momento. Aqui vocês podem ver o SolidWorks Motion e aqui vocês podem ver o SolidWorks Simulation, tá certo? Os dois estão ativados. Mas eu não vou entrar aqui, ó, nessa abinha do Simulation agora. O que a gente vai fazer é entrar nessa aba aqui de baixo
do estudo de movimento. Tá vendo aqui? É nessa linha aqui de baixo que eu vou clicar, tá certo? E aí a gente vai ter aqui. Vocês vão observar o seguinte, esse estudo de movimento aqui, eu já fiz, tá bom? Por que eu já fiz e eu não deixei para fazer aqui agora com vocês? Como é que vai funcionar? A gente vai descrever mais ou menos o movimento da peça. A partir do movimento, a gente vai colocar aqui, vai dar início para o SolidWorks fazer um cálculo exatamente das interações entre os componentes dessa nossa montagem, tá certo? E a partir dessas interações, nós vamos ter aqui resultados de forças resultantes das peças nos nossos equipamentos, tá certo? E a partir disso aí, com o simulation, ele vai calcular quadro a quadro a resposta da peça, dessa peça que a gente está avaliando, em termos de tensões, deformações ou o que a gente seja interessado aí em calcular. Então, eu já deixei essa montagem aqui pronta, porque como ele calcula no simulation quadro a quadro, isso às vezes pode levar um tempo. Dependendo de quantos quadros vocês escolherem na sua montagem, isso pode demorar aí de 15 a 20 minutos, tá certo? E aí, para a gente poder adiantar, eu sei que vocês não têm muito tempo também, o que é que eu vou fazer? Eu já deixei a montagem pronta e eu vou falar para vocês, ó, sobre cada aspecto desse aqui, tá certo? Como a gente pode setar eles e mostrar a peça funcionando e depois como seria para fazer a parte da análise de simulação, tá ok? Então nós temos aqui, ó, essa aqui é a nossa interface do Motion, tá certo? Uma coisa muito importante é que vocês, quando forem reanalisar o estudo de movimento, a análise de movimento, a gente tem que vir aqui nessa janelinha aqui à esquerda, inferior, e a gente tem 3 tipos de opções para escolher aqui. Vocês devem escolher essa parte de análise de movimento, tá certo? Que é aqui, ó, que vai ter uma simulação, como ele está dizendo aqui, mais realista, tá certo? Considerando os contatos entre os objetos, e aí realizando os cálculos de interações, porque se a gente deixar só aqui a animação, ele não vai realizar nenhuma dessas análises, tá certo? Você não vai ter respostas relacionadas a forças, por exemplo. É só uma animação mesmo para você fazer, por exemplo, uma demonstração. Com análise de movimento, não. A gente considera atrito, a gente considera gravidade, a gente vai considerar várias coisas legais para deixar mais realista o nosso modelo. Qual é a grande diferença aqui? Aqui, na animação, a gente vai ter uma resposta mais rápida, na análise de movimento, vamos ter uma resposta mais longa, obviamente, tá certo? Então, vocês vão escolher aí, obviamente, a depender da necessidade. Se a necessidade de vocês for apenas demonstrar uma animação de como esse objeto se comporta, tudo bem, fica aqui a animação. Se não, se a gente está interessado em algumas características do nosso mecanismo, vamos vir aqui em análise de movimento mesmo, tá certo? E aí o que é que acontece? Escolhida aqui a análise de movimento, a gente vai precisar agora estabelecer que situação é essa, o que é que está acontecendo na nossa montagem, tá bom? Quais são as relações físicas e entre os materiais que nós temos aqui. Para isso, a gente vai utilizar esses recursos aqui, ó. Aqui ele já tem recursos de motores, molas, nós temos amortecedores. Muito importante aqui, ó, contato, porque senão, se a gente não estabelecer o contato, as peças vão, como é que eu posso dizer, passar, por exemplo, uma por dentro da outra, coisa do tipo, tá certo? E a parte aqui também de gravidade. Então é bem simples, pessoal. A ideia aqui qual é? A gente vai analisar o que é que está acontecendo. Por exemplo, gravidade a gente tem que colocar, né? Você vai clicar aqui em gravidade, eu já vou mostrar aqui como foi feito. Muito simples. Gravidade será aplicada nos seus componentes, tá bom? Todos os componentes aqui da montagem. Perceba aqui que eu simplesmente defini a gravidade em relação ao eixo Y, tá certo? A direção dela está aqui. Cuidado para não colocar a direção para o outro lado, senão seus componentes vão sair pelos ares aí, tá ok? Muito simples, estabelecimento da gravidade. Depois, olha só o que eu fiz aqui, ó. Isso aqui, eu coloquei um atuador linear, tá certo? Esse lower lifter aqui. Como é que foi que eu fiz aqui? Eu vim aqui pela parte de motores, tá ok? Se eu colocar aqui para editar o recurso,
vocês vão perceber que o que é que nós temos aqui, ó. Primeiramente, a face que foi aplicado, tá certo? Esse atuador que está sendo aplicada nessa face aqui desse nosso componente, tá ok? E aí o que é que a gente quer? Isso aqui é a direção, tá certo? Só para ajudar a gente a saber em que direção vai estar esse movimento. Eu selecionei essa face aqui de baixo exatamente para dizer que ele está nessa direção para baixo, tá ok? E aí o que é que nós vamos fazer aqui, ó? Aqui nós temos várias opções de como é que esse motorzinho da gente ele vai estar se comportando, tá bom? Você pode simplesmente definir qual é a distância que ele está se deslocando, se é um motor oscilante, entendeu? Se você já tiver um conjunto de pontos de dados relacionado ao tempo, por exemplo, e a distância que essa peça vai estar aí percorrendo, você pode usar isso aqui, tá ok? Servo motor, a gente tem várias opções que vocês podem explorar exatamente de acordo com a necessidade do mecanismo de vocês, tá ok? Nesse caso aqui, eu escolhi expressão, e olha só que legal. Quando a gente escolhe expressão, você pode escolher aqui, você pode definir qual expressão governa o movimento do seu motor, tá certo? Sendo que aqui do lado, ó, você pode importar essas funções, tá certo? E elas são todas explicadas aqui à direita, tá ok? Para ajudar você a definir que movimento é esse. Se vai ser seguindo uma função cosseno, por exemplo, tá certo? Uma função tangente, tem diversas opções para vocês realizarem. Eu escolhi aqui uma função step. E olha só, depois que você escreve a sua expressão, da forma como você espera que o movimento aconteça, olha o que tem aqui. Ó. Aqui ele vai te dar uns gráficos bem interessantes sobre como é que esse movimento está se comportando, tá bom? Em relação à velocidade, por exemplo, em relação ao deslocamento, em relação à aceleração. Então é bem completo, tá certo? Para vocês fazerem o seu estudo aí e definirem qual é o melhor, mais representativo movimento para o dispositivo de vocês, tá certo? Então isso aqui foi só relacionado à parte do motor. Eu escolhi fazer com a expressão para ter um movimento mais realista, mas às vezes o de vocês pode ser uma coisa bem mais simples, entendeu? Definindo, por exemplo, um ponto de início e um ponto final, sendo que o ponto final, por exemplo, 100 milímetros, acontece em 10 segundos, tá bom? Isso aí vai depender da necessidade de vocês. Então aqui, ó, voltando. Primeiro a gente estabeleceu a gravidade, depois nós estabelecemos aqui a motorização, né? Tudo aqui, ó, tudo aqui a gente consegue identificar, tá certo? Depois, muito importante, nós vamos estabelecer aqui quem são as interações que eu me refiro à parte de contato. Ó. É nesse símbolozinho aqui, ó, vocês vão ver contato. Eu vou editar aqui para poder mostrar um pouco melhor. Aqui, ó, aqui eu estabeleci uma relação de contato entre essas pazinhas aqui, tá ok? E entre esse meu componente, exatamente para que um não entre no outro, por exemplo, se a gente estiver dependendo de alguma movimentação. E, nesse caso, caso aconteça algo do tipo, o que é que ele vai fazer? Ele vai gerar um carregamento devido à força aplicada de um desses componentes no outro. Tá certo? Vocês podem ver aqui, ó, que a gente pode definir coeficiente de atrito, rigidez do componente. Então, assim, é bem completo. Depende muito também do nível de realismo que você espera na sua representação, mas ele te dá várias opções, inclusive o amortecimento aqui, penetração, se um componente chega realmente a entrar no outro, tá ok? E aí, ó, entre o tubo e o chão, vou mostrar aqui também, obviamente, a partir do momento que eu levanto esse tubo, quando eu retorno, ele não pode passar do chão, tá certo? Vamos ver o que mais aqui que a gente estabeleceu, ó. Entre os braços aqui e o tubo, que é isso que a gente quer fazer com que ele calcule, tá certo? Depois, olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer um movimento que esse bracinho vai descer, entrar no tubo, pegar o tubo. Quando ele retornar e soltar o tubo na posição que a gente quer, eu vou puxar esse anelzinho aqui para cima para que esse braço retraia
e ele possa soltar o tubo, tá certo? É isso aqui que a gente vai fazer. Então, esse motorzinho assim, igual o motor de cima, como eu tinha definido antes, esse motor eu defino para ele iniciar depois desse movimento de pegada do tubo, exatamente para que ele possa retirar os braços de dentro do tubo, tá certo? E sair. Ou seja, você consegue representar muito bem o mecanismo que você está aí com vocês para ser estudado, tá bom? E por fim, eu coloquei aqui a relação entre esses meus componentes aqui da haste. Por que eu fiz tudo isso? Isso aqui foi exatamente para, voltando, estabelecer quais são as restrições desse meu modelo e segundo que norma, que lei que ele vai estar se movimentando, tá certo? Para isso, fazer um apanhado aqui, a gente estabeleceu a gravidade, obviamente, a gente estabeleceu a motorização, quem é que vai estar movimentando esses nossos componentes, e nós estabelecemos os contatos de cada um, entre cada um deles. Lembrando que está tudo aqui, ó. Tudo aqui a gente consegue acessar e ir experimentando. A minha dica, uma dica que eu daria para vocês é a seguinte: comecem com um modelo simples, entendeu? Por exemplo, vocês podem começar com um modelo de soltando uma esfera no chão ou algo do tipo, só para vocês irem pegando um pouco a prática já com a parte da gravidade, o contato, tá certo? E aí vocês já vão se aprimorando nisso aí para poder entender melhor como escrever, por exemplo, as expressões dos motores. Vão aos pouquinhos, vão do mais simples para o mais complexo, tá certo? E aí, ó, antes de partir para a simulação, depois de estabelecido o que governa cada um desses nossos componentes aqui, a gente vem aqui, ó, e pede para calcular o movimento. Como eu disse, eu já fiz isso. Por que eu já fiz isso? Para poder a gente não perder tempo aqui, tá certo? Mas o que vai governar esse estudo aqui agora, esse cálculo, é essas opções nossas aqui, ó, pessoal. Então aqui, ó, a gente consegue definir, por exemplo, quantos quadros por segundo a gente vai querer nessa nossa representação. A quantidade de quadros por segundo vai dar uma fluidez melhor à animação, por exemplo, ao movimento das peças, tá certo? Quanto mais quadros por segundo a gente definir, mais fluida vai estar a nossa animação, a nossa representação. Contudo, mais tempo de processamento de máquina também, tá bom? Então, é importante a gente colocar isso e refletir bastante sobre o que é que a gente vai estar selecionando aqui, tá certo? Depende muito, novamente, da necessidade de vocês. Aqui eu selecionei 4 quadros por segundo. O que é que vai acontecer? Eu tenho uma animação aqui, que ela vai acontecer durante 20 segundos. Dessa forma, com 4 quadros por segundo, eu vou ter aqui 80 quadros. Voltando àquilo que eu tinha dito inicialmente, significa que eu vou ter 80 análises estáticas acontecendo para poder definir o que é que vai, como é que essa peça vai estar se comportando. Tá certo? Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Se você está mais interessado, por exemplo, só na animação, só na representação da movimentação, aumenta aqui o número de quadros, vai ficar mais fluido, vai ficar mais uma percepção melhor, tá certo? Para quem você vai estar apresentando o seu conceito. Mas se o seu interesse, no caso, é fazer um estudo de carregamento e de resistência de algum componente do seu modelo, diminui um pouquinho o número de quadros, não precisa ser um número de quadros tão alto para não sobrecarregar o seu tempo de máquina, tá bom? Então vamos lá. E aí qual é o resultado disso aqui, desse nossa primeira etapa, que é o estudo de movimento. Você vai clicar aqui em calcular, ele vai demorar um tempo calculando as interações entre cada componente. Se tiver alguma coisa fora de que seja incoerente, ele vai mostrar para você, vai ficar vermelhinho aqui. Essa aqui foi certinha. O que é que vai acontecer? E aí eu já vou reproduzir para mostrar exatamente o que acontece. Percebam aqui, ó. Olha só. Ele teve o contato com o próprio atrito da peça, levantou o tubo, tá certo? Vou até afastar um pouco. E ele retorna aqui agora em contato com o piso. Percebam só. Eu vou aproximar aqui bastante para a gente ver isso com mais calma. Essa peça,
a gente colocou um motorzinho aqui para fazer com que ela descesse, tá certo? E nós, como eu mostrei no início da modelagem, isso aqui, ó, teria uma interferência com esse tubo. Mas como nós definimos o contato, esse contato aqui, ó, entre os bracinhos e o tubo, o que é que vai acontecer? No momento que a gente rodar a nossa análise, ele vai detectar que existe esse contato, tá certo? E ele já vai reproduzir mais ou menos o comportamento que teria a peça, tá certo? E agora, ó, como elas estão em interferência, ela vai fazer com que a nossa tubulação levante aqui. Peraí que eu estou recebendo aqui os comentários, pessoal. Vou fazer aqui de novo a animação para mostrar o que está acontecendo, tá bom? Pessoal aqui, dê uma conferida nos comentários para ver, porque agora se eu abrir o outro lado, vai formar uma confusãozinha aqui nos nossos vídeos. Tá bom? Dê uma olhadinha aí no... Deixa eu olhar aqui no comentário rapidinho, não tem problema. A animação não. Vídeo sim, perfeito. Então vamos lá. Vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar aqui de novo, não tem problema nenhum. Tá certo? Eu acredito que vocês só não conseguiram ver a animação. Agora eu acho que eu estou reproduzindo aqui todo o meu desktop, vocês vão conseguir ver direitinho. Eu vou fazer primeiro aqui, só colocar para ele passar aqui, para ver se vocês conseguem ver a animação. Deixa eu conferir aqui, que é importante que vocês vejam isso. Tem um delayzinho de resposta. Pronto. Deixa eu ver aqui. A animação está passando aí, pessoal? A animação não está passando de jeito nenhum. Pronto. Pronto, a animação está passando, era isso que vocês precisavam ver. Então, vou repetir aqui, sem problema. Vamos lá. Depois que eu definir cada um desses componentes aqui, tá certo? E a gente selecionou aqui o estudo de movimento, ele vai gerar essa animação que vocês acabaram de ver, que eu vou repassar mais uma vez aqui, para a gente ir comentando em cima dela, tá bom? Então perceba que o contato que a gente estabeleceu entre o tubo e os braços é o que faz com que esse braço tenha uma resposta quando ele entra em contato com o tubo. A partir do atrito entre eles, ele consegue suspender o tubo, tá certo? E depois, ó, fazendo aquela hastezinha subir aqui, essa hastezinha subir, ele solta para finalizar a montar a animação, ó. Eu vou deliberadamente escolher aqui um momento, a gente pode usar essa linha aqui, ó, para escolher um momento do vídeo que seja interessante, tá certo? Olha só, vou chegar aqui pertinho. Quando eu vou passando o tempo aqui, ó, ele entrou em contato. Estão vendo aqui o movimento? Entrou em contato aqui. No que ele entra em contato, passa a existir um atrito entre essas duas peças, tá certo? E aí quando a gente faz com aquele motorzinho que eu tinha selecionado, esse motorzinho aqui, com que essa peça volte a subir, agora devido ao atrito, ela sobe com o tubo, estão vendo aí? E esse tubo, pessoal, está considerando já a influência da gravidade em cima do tubo, ou seja, o peso dele está sendo considerado. E aí, ó, descendo aqui, agora, olha que interessante, aquele segundo motor que eu coloquei aqui para fazer com que isso subisse, ele vai soltar esses nossos braços do tubo, que ele vai puxar ele, tá bom? De forma que a gente consegue retirar o componente do tubo e o tubo está no lugar lá que a operação definiu. Tá ok? Então, a gente conseguiu ver aqui, ó, o estabelecimento de alguns componentes simples como gravidade, motor e o contato, como é que a gente gera uma análise de movimento como essa aqui, tá certo? Só que o que é que acontece? Agora, o que a gente vai fazer é o seguinte, nesse momento que a gente tem aqui, ó, vou voltar aqui. Nesse momento que a gente tem aqui o nosso dispositivo segurando o tubo, tá vendo? Nesse momento que a gente tem nosso dispositivo segurando o tubo, a gente vai ter aqui um carregamento nesse componente. Porque o peso do tubo, obviamente, está puxando isso aqui para baixo, tá certo? E a gente tem uma tração aqui representante pelo gancho, o cabo que está segurando esse componente.
E o nosso interesse agora é entender exatamente que carregamento é esse. Como é que a gente faz isso? E agora? Pessoal, essa análise é bem simples. O que é que a gente vai fazer? Ó? Vocês vão vir aqui em configurar a simulação e a gente vai estabelecer agora alguns critérios para fazer uma simulação estática, quadro a quadro, referente aos carregamentos, nas peças que a gente está interessado. Só para voltar aqui, ó, que eu terminei não falando sobre isso, sempre que a gente gerar uma análise de movimento, a gente consegue uma série de resultados aqui, ó, e esse resultado que eu já deixei plotado, por exemplo, é exatamente da força do motor nesse nosso componente, estão vendo? Então aqui ó, tem essa linha vermelha, que vocês devem estar vendo aí, tá ok? E a força do motor, a variação da força do motor, diretamente relacionado com o fato dele estar segurando a carga do peso do tubo de concreto. Tá certo? Só que aí, voltando, isso aí vai gerar, obviamente, uma situação de tensões aqui nesse componente. E como é que a gente faz para descobrir que tensões são essas? Voltando. Aqui, ó, nessa parte de configuração de animação, de simulação, a gente consegue estabelecer os critérios, que eu vou mostrar aqui o que foi que eu estabeleci. Vou editar esse recurso, tá certo? E aqui, ó, muito importante. Para esse tipo de simulação, a gente só vai escolher um componente, tá bom? É só um componente que a gente pode escolher por simulaçãozinha dessa aqui, para ver se como é que está o estado de tensões nele, por exemplo. Tá ok? Então a gente escolhe um componente. Eu vejo que nesse caso aqui o componente crítico que eu escolhi foi essa haste, tá certo? Essa haste central. Escolhi aqui o componente e aqui ó, a gente coloca o intervalo que a gente quer avaliar esse componente. Por exemplo, é possível que no mecanismo de vocês exista um intervalo crítico. Eu poderia colocar que o intervalo é só aqui ó, de 4 a 16 segundos, por exemplo. Porque eu sei que nesse momento aqui, ó, que a gente vai ter um carregamento maior aplicado nessa nossa haste, tá certo? Mas, para fim de demonstração aqui para vocês, eu deixei de 0 a 20 segundos. Tá ok? E aí, importantíssimo, essa parte aqui, ó. Isso aqui é a gente... É a parte que vocês vão definir a malha do seu componente. O que é que acontece? Esse tipo de análise aqui é uma análise bem visual, bem rápida, para a gente já matar logo, para a gente já ter logo uma noção sobre como esse nosso componente está se comportando em relação às tensões. Tá certo? Se a gente não tem um controle muito extenso de malha, nesse caso aqui, tá bom? Nesse caso do estudo com o movimento. Você simplesmente vai dizer se a malha é mais refinada ou menos refinada. Tá certo? No caso de a gente perceber que há um espaço para otimização, aí a gente vem aqui no Simulation, a gente abre uma outra análise e faz a análise do componente puro, importando já os carregamentos, tá certo? Mas voltando, aqui a gente quer linkar a nossa análise com a nossa animação para fazer um estudo rápido, uma verificação rápida de como esse mecanismo está se comportando em movimento, tá certo? Então vocês devem dar um refino de malha e clicar aqui para verificar a malha que está... Se ele consegue gerar malha no seu componente. Por quê? Porque às vezes ó, a gente tem umas paredes finas nos componentes e a malha pode ficar pode não ficar refinada o suficiente e ele pode dar algum erro. Então depois que vocês definirem aqui, quanto mais alto obviamente pior para o seu tempo de máquina, mas acha um ponto aqui intermediário e seleciona verificar a malha exatamente para ver se ele vai conseguir botar uma malha aí sem dar erro nenhum. Eu não vou clicar aqui no meu, exatamente porque o meu já está já foi executado, para não correr o risco de eu perder o que eu tinha realizado antes e a gente passar aqui 20 minutos só para ele fazer esse cálculo, tá certo? Mas então, como eu já fiz esse cálculo aqui, voltando, vocês vão aqui, configura a simulação daquele jeito, escolhe um componente, escolhe o tempo, verifica a parte da malha, verifica se a malha está certinha, tá certo? E aí vocês vão clicar aqui depois em calcular resultado de simulação. E nesse momento, com a configuração, ele vai quadro a quadro dessa animação aqui que a gente criou, tá certo? Dessa animação aqui que a gente tem.
ele vai então quadro a quadro agora realizar uma análise de elementos finitos, tá certo? No seu componente. Como eu já tinha calculado aqui, isso aí que vai demorar mais ou menos entre 15 e 20 minutos. Para esse meu caso, que foi 80, foram 80 quadros, né? E aqui a gente tem algumas opções, ó. Plotagem de tensão, deformação, fator de segurança. Então, por exemplo, se eu mostrar aqui a minha plotagem de tensão que eu obtive, olha lá. Tá vendo? Em cada momento, ó, se eu passar aqui, obviamente, até agora não tem uma carga diferente, né? Mas aqui, ó, olha só. A partir do momento que eu pegar e esse componente começar a subir, olha lá as tensões. Conseguem acompanhar? E a gente consegue ver aqui a resposta, tá certo? E você consegue também fazer com que isso seja reproduzido, tá bom? Por exemplo, vem aqui, ó, para iniciar, a gente vai ter uma reprodução aqui. Virei um pouquinho a câmera aqui para vocês pudessem ver melhor. A partir do momento que a gente pega, a gente tem uma diferença nas nossas tensões. Estão vendo lá? E você tem uma análise de elementos finitos ocorrendo simultâneo com a sua análise de movimentos. Liberou e soltou. Então, é um recurso muito interessante, além de você estudar exatamente como é que está se comportando o seu mecanismo, você pode vir depois aqui, ó, nessa parte de salvar a animação, gerar um vídeo que você vai mostrar para sua equipe, gerar um vídeo que você vai mostrar para o seu time, o time de projetos, exatamente daquele mecanismo que está acontecendo, fica mais claro, fica mais fácil da gente discutir, tá certo? De ter um nível melhor de discussão. Vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, o fator de segurança, ó, que é bem interessante, que é o que a gente está efetivamente interessado em saber. O fator de segurança, vou colocar aqui no nosso ponto crítico, lá em cima, ó, que seria mais ou menos aqui. E para essa peça aqui, ó, a gente tem um fator de segurança mínimo de 11. Então, esse nosso componente específico, num dos momentos críticos dele aqui, a gente pode passar. Nos momentos críticos, a gente consegue ver exatamente qual fator de segurança, onde está o menor fator de segurança. Se você quiser, por exemplo, colocar um reforço, nesse caso aqui a gente não precisa, né? Mas se quiser criar um reforço, se tiver com fator de segurança muito baixo, então, e você consegue ver isso em tempo real na dinâmica do seu mecanismo. Tá ok? Bom, pessoal, hoje isso aqui era o que eu queria mostrar para vocês. Vou fazer um apanhado aqui geral, tá certo? Não tem nenhuma dificuldade muito grande. Basicamente, a gente faz a nossa montagem, primeira coisa. Depois a gente aciona aqui nosso SolidWorks Motion Simulation, tá certo? Vamos aqui em estudo de movimento. Com esses recursos aqui de motorização, mola, amortecimento, a gente descreve o que é que está acontecendo, quem é que está acionando o nosso componente, se a gravidade está atuando aí, normalmente está, né? Se existem contatos entre os componentes, que contatos são esses, tá certo? Depois fazemos uma análise de movimento e a partir da análise de movimento a gente vem aqui, configura a nossa simulação e simula. Os passos são bem simples, tá certo? Os passos são bem simples, comecem fazendo testes, comecem fazendo experimentos com uns mecanismos mais simples, por exemplo, um par de engrenagens, tá ok? E aí, para vocês poderem ir evoluindo e tratando cada vez de situações mais complexas, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou agora dar uma olhada aqui nos comentários com o pessoal aqui está me ajudando também a ver o que é que vocês estão passando. E fiquem atentos às redes sociais. Quando a gente fizer nosso curso, a gente vai ter um curso de simulation que está programado, se não me engano, para daqui a um mês e meio, 2 meses, tá certo? Entre em contato com a gente para a gente saber quem tem interesse nos cursos de simulation, quem tem interesse em saber aprofundar bem legal nessa parte aí de elementos finitos usando SolidWorks, tá ok?